Deus. Todos sobre os pés. Livro do Êxodo, capítulo 20. Segundo livro da Bíblia. Estamos na Assembleia de Deus, Ministério Crer. Como é o nome do lugar aqui? Portal das Garças, né? Graças a Deus, estamos aqui. Permissão divina e do amado pastor, vamos estar ministrando a palavra de Deus. Queremos que Deus tenha uma palavra forte, firme. Uma palavra que vai gerar cura físicas e espirituais para aquele que crê hoje. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Podemos aceitar e palmas por Jesus. Irmãos, estamos diante de um grande mandamento. Estou numa trilha de mensagens falando sobre os 10 mandamentos. No que diz respeito ao 9º mandamento, a Bíblia diz: não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Para quem Deus estava falando aqui? Deus não estava falando para babilônicos, nem persas, nem assírios, nem egípcios. Estava falando para Israel. Israel, o nome Israel quer dizer o quê? Deus prevalece. Então a lei de Deus, irmão, é para os que temem a Deus. Você não deve esperar que o ímpio deixe de mentir, porque a fonte de renda de muita gente que é ímpio está na mentira. Paga lá 1 milhão para dizer que pimentão é bom para o cérebro. No outro dia o camarada vendeu 10 toneladas de pimentão. Pagam lá o camarada, ó, diz que pimentão é bom para o cérebro. Aí divulga na TV e o camarada, rapaz, vamos comprar pimentão? 10 toneladas, várias carretas são vendidas. Isso tem hoje em dia. O que é mentira hoje? Filme. Uma vez eu vi um filme tão mentiroso que a moça deu um pontapé no queixo do camarada, ele subiu mais de 100 metros de altura e ele foi caindo, e quando ele caiu, ainda saiu lixando mais de 100 metros. Arrastando-se no chão. Mentira. O que é mentira hoje em dia, irmão? Novela. E tantas coisas que não são verdade. Mas vem cá. Por que Deus diz? Não dirá falso testemunho. Deus está como juiz, irmão. Legislador. E se você se lembra de algumas novelas, por exemplo, que o juiz fica no centro, aqui fica o júri e aqui o réu. E aqui do lado as testemunhas. E é comum nos países ocidentais como nós, eles colocar a mão sobre a Bíblia e jurar. Vou dizer a verdade e somente a verdade. Não é verdade? Então Deus está do mesmo jeito. Eu não quero que diga falso testemunho contra o seu próximo. Moisés, quando escreve isso, aliás, foi Deus que escreveu isso com os dedos dele. Ele disse: eu não quero que vocês tenham a essência de Satanás dentro de vocês. Jesus Cristo lá na frente, repreendendo os fariseus, no capítulo 8 de São João, ele diz assim: vocês têm por pai o diabo. 8, verso 42. Por que ele disse isso? Quem eram os fariseus? Você vê bem a história dos fariseus, eles vêm da descendência de Zadok. Eles vêm de uma descendência de sangue azul. Zadok era o sacerdote oficial da época de Salomão. Essa descendência passa por Jeoiada, Ilquias, Esdras, e chega até os fariseus. Fariseus, irmão, era um povo que jejuava. Fariseus era um povo que ia à sinagoga todos os dias. Fariseu não dava mau testemunho no meio do povo. Fariseus faziam orações altas, com fervor, e você falava: esse homem está cheio do Espírito Santo. E Jesus disse: vocês são filhos do diabo. Fariseus, no capítulo 7 de São João, você vai ver que eles dizem 3 vezes a Jesus: você está possesso de demônio. Eles dizem que Jesus estava possesso de demônio porque Jesus contrariava as doutrinas dele. E hoje somos nós pentecostais, irmão. Pessoas que fazem
vai. Quando a coisa aperta, vem aqui para a igreja e pedir oração. É verdade? Nós não somos um povo encapetado. E dentro de um presunçoso, dentro da internet, nós somos o povo mais bíblico do mundo. Como a nossa igreja não tem. E essa igreja na Bahia, que eu não vou citar o nome, é uma igreja tradicional. Chamaram a igreja toda para expulsar um demônio que estava num mendigo, irmão. Lá no valão. E o mendigo, se os ricos não segurassem ele, ia matar os pastores. Porque ele cuspia em cima deles e dizia, vocês não têm poder. E teve que passar um grupo de crentes indo para o monte para expulsar o demônio. Aí o demônio falou, com esse daí eu não brinco não. Esse daí tem fogo de Deus. Irmão, não adianta ter tanto conhecimento sem vida real com Deus. O diabo entende de teologia, de Bíblia. O diabo pode discursar com muita precisão, irmão, sobre qualquer assunto da religião. Sobre os arianos, sobre os estoicos, os epicureus, sobre os fariseus, sobre o próprio cristianismo. Ele pode falar do próprio Jesus. Mas ele é como muitos crentes. Jesus disse assim, que o diabo conhece a verdade, mas não se firma na verdade. O diabo é como muito crente hoje, irmão. Perdeu um grande emprego, ele larga a igreja. Perdeu a esposa, larga a igreja. Perdeu as regalias que ele tinha. Não quero mais ser obreiro, porque Deus agora é meu inimigo. Ele tem a síndrome da mulher de Ló. Uma mulher que gozou tanto bem junto com Jó, e na hora que vem a prova, começa a murmurar. Mas com base nesse texto aí, irmão, quero dizer para vocês. Deus disse, não dirá falso testemunho. E o que mais você vê hoje em dia é crente mentiroso. Crente que você nunca sabe se o que ele está falando é verdade ou não. Porque ele brinca tanto e mente tanto que você fala assim, será que é verdade que ele fala ou será que não? Irmão, existem brincadeiras no nosso meio, mas tem coisas que não devem ser ditas, falsas revelações. Eu revelo para esse irmão aqui, por exemplo, irmão, Deus se mostra que você será o maior pregador dessa geração. Aí amanhã descobre-se que o irmão foi atropelado e morreu e está na glória. Ou então, ele vive amparado nessa profecia e ele nunca cresce dentro da igreja. Como é que vai ficar a expectativa do irmão que ouvir a oração? E nós temos um problema conosco, irmão. Nós somos igual mulher mundana. Gostamos de ouvir uma boa loroca. As mulheres do mundo gostam de ouvir mentira, irmão. Sabe que o homem não ama ela? Ele fala, eu te amo, você é especial, fica comigo. E a gente gosta de ouvir aquele profeta mentiroso, que sapateia aqui e fala, ó, irmão, olha, eu estou vendo um caminhão lotado de compra chegando na sua casa. E aí a gente fica o dia todo esperando e o caminhão não vem. Agora se alguém falar, irmão, tem que descer na casa do oleiro. Ah, irmão, pode se converter. Não é isso? Irmão, o falso testemunho é uma coisa tão terrível, irmão, que tem feito o evangelho hoje ser difamado. Se você for ver bem hoje em dia os grandes escândalos políticos, os escândalos religiosos não ficam atrás. Pessoas que desviam o dinheiro da igreja para outra coisa. Pastores, igual você vê na internet, tendo caso com irmãs da igreja. E aqui na frente ele fala muito bem. Isso é um falso testemunho. Você pega o capítulo 23 de Êxodo, olha só o que Deus fala. Não admitirás falso testemunho, boato, e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Hoje eu estava meditando, irmão, sobre a vida de um homem chamado Nabote. Nabote viveu nos dias de Elias, capítulo 21 de 2º Rei. Se você quiser, aliás, 1º Rei. Você vai ver, irmão, que esse homem era o único que prosperava na cidade de Samaria. Samaria, irmão, nesses dias, tinha pouquinha gente que servia a Deus. Deus falou com Elias no monte que tinha 7.000 que andava com Deus.
Mas 7 mil em vista de São Paulo, já tentou entender o que é? Não é nada. Alguém fala assim, pastor, tem 7 mil servindo a Deus em Vila Velha. Fala, Senhor, Vila Velha deve ter pelo menos 100 mil habitantes. Então quer dizer, 93 mil não estão servindo a Deus. Irmão. E Nabote viveu nesses dias. Dias em que ele prosperava enquanto alguns não prosperavam. Dias de seca. Aliás, Israel estava começando a prosperar porque, diz a Bíblia no capítulo 18 de 1 Reis, que Elias fez uma oração, Deus mandou, orou 3 vezes, Deus mandou a nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas a prosperidade maior estava com Nabote. Nabote prosperava. E aquele irmão começou a atrair a atenção de um homem chamado Acabe. Porque eu falei com vocês que reino não é província. Reino não é república. É uma das espécies de parlamentarismo que manda totalmente. Por exemplo, um faraó no Egito, você não podia matar um tatu sem ele saber. Na Inglaterra, se você pegar um morango das florestas reais, você é presa. Por quê? Porque os morangos são do rei, não é seu. Não é igual aqui que você pode até às vezes invadir o terreno de outra pessoa. No reino, quem manda é o rei. Mas a bênção que Deus deu a Nabote era dele. E aquilo, irmão, começou a chamar a atenção de Acabe. É igual quando você está na prova, ninguém olha para você. As pessoas têm pena de você, falam mal de você e atribuem pecado a você. Falam, acho que aquela mulher não é muito crente não, hein? Ou aquele homem está em falha. Mas quando Deus começa a abrir as portas, você para de andar a pé e começa a andar de moto, de carro, quando Deus começa a se levantar no ministério, isso chama a atenção de outras pessoas, irmão. Pessoas que quando você estava aí pequeno, não olhavam para você. E aí o que gera, irmão? Uma obra da carne chamada inveja. Não é verdade? E a avó sempre dizia, ninguém joga pedra em cachorro morto. Não joga não, o cachorro está morto ali, mas se o cachorro está andando para lá e para cá, ela dizia o seguinte, ninguém vai ter inveja de você se você não estiver fazendo alguma coisa. A casa já não é mais um barraco, agora é uma casa construída. Agora tem muro, agora bateram laje. Ah, pai, que bênção, hein? Foi assim na vida de Nabote. E aquilo começou a chamar a atenção de Acabe, ao ponto de Acabe ir lá parabenizar Nabote, parabéns. Que vinha linda, que plantação de uva gostosa. Quem sabe deixar, pode comer, Acabe, come uma aí. Ele falava, nem nos jardins reais se encontra uma propriedade como a sua. Nabote, eu gosto tanto dessa vinha, que eu gostaria de comprar ela. Quanto você vende? Eu falei, não, rapaz, eu não disse que estou vendendo a vinha é minha, eu não vou vender não. Então você me aluga ela? Aí eu vou te dar uma renda por mês. Não, não vou não, é minha. Então dá ela para o rei, já que você vive no reino. Eu falei, não, isso aqui é meu. Irmãos, o que é seu, é seu. É igual esse ministério. Está crescendo, está prosperando, aí chega político aqui e quer botar a cara dele ali na frente da igreja. Ó, pastor, vou tirar uma foto abraçado com você, quer se fazer em cima da igreja. Entendeu, irmão? Vamos tomar cuidado com isso. Acabe, irmão, não conseguiu convencer Nabote. Ele vai dormir. Aí a mulher dele, Jezabel, para quem não sabe, Jezabel era uma mulher culta. Jezabel era uma mulher inteligente, estrategista. Jezabel é o que a Bíblia chama como filha do diabo. Uma mulher extremamente capacitada em religião. Jezabel não é ignorante, prostituta. As pessoas pensam que Jezabel era uma prostituta qualquer. Jezabel era inteligente dentro da cultura fenícia. Conhecia da história de Baal, dos Baolins. Ela é tão influente que quando ela foi morar com Acabe, depois de ter se casado com ele, todo mundo começou a adorar os deuses da terra dela. Se ela fosse cristã, ela tinha ganhado Samaria todinha para Jesus. E ela olha para o marido dela, e como toda esposa conhece o seu marido, ela falou assim, o que houve, Acabe? Você não quis comer nada hoje? Falou assim, nada não. Eu falei assim, não, pode falar, a mulher conhece o esposo. E aí ele disse, é porque tem um homem chamado Nabote, do nosso reino, e ele tem uma vinha maravilhosa. Ela disse, eu sei, eu olho para a vinha dele todo dia.
Pois é, eu quis comprar a vinha, quis me apropriar dela, ele não quis me dar. E agora o que é que eu faço? Ah, irmão, a coisa triste é quando alguém entra contra você na sua chamada. Quando alguém começa a difamar seu nome e te perseguir. Jezabel, irmão, falou o seguinte, ele não quis te vender, não quis me dar também, não quis, pois a vinha amanhã será sua. Olha o perigo do falso testemunho. A Bíblia fala, no capítulo 19, irmãos, versículo 5 de Provérbios, dizendo o seguinte, que a falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentira, esse pagará caro. Vai pagar, irmão. Jezabel usou da sua estratégia e disse assim, vamos usar a lei do Deus dele, já que Nabote não serve a Baal, então vamos usar a lei do Deus dele contra ele. Vamos amanhã pregoar um jejum a Deus. Olha só, que hipocrisia. A terra da idolatria como aqui, se aqui fosse tudo católico. Vamos fazer um culto a Jesus, sendo que ele só adora Maria. Que hipocrisia, né? Aqui é o mentiroso, irmão, ele é hipócrita. E a maioria dos hipócritas, ele mata você com a língua e até fisicamente, se ele precisar para alcançar alguma coisa. Então Jezabel não proclamou um jejum a Deus. Vamos todo mundo nos consagrar, porque se a consagração for a Baal, o Nabote não vai. Nós queremos atrair Nabote. Toma cuidado, irmão, com certas campanhas. Tem campanha aí, olha, venha, porque a bênção vai ser grande. Você chega lá e fala, ó, irmão, já pela 7ª vez, vamos pedir mais oferta. Você pela 7ª vez vai dar... Tem campanha, irmão, que é levantada só pensando no financeiro. Tem campanha que é campanha de Jezabel, é só para enriquecer. E aí, irmãos, antes disso, Jezabel tinha mandado uma carta e falou o seguinte, olha, prepara 2 mentirosos aí, ó, e diz na cara de todo mundo, ó, Nabote blasfemou contra Deus. E foi o que aconteceu, irmão. Nabote foi para aquela consagração em jejum, quem sabe glorificando a Deus, e fala, finalmente, Deus está avivando o povo aqui. Finalmente a voz de Abacuque está sendo ouvida, o Senhor está avivando a sua obra. E sabe o que aconteceu lá, irmão? Apareceu 2 pessoas e disseram, eu ouvi esse homem blasfemar contra Deus. Esse homem aí, ó, eu sou testemunha, eu sou. Ele blasfemou contra Deus. E o povo tomou aquela ira, você blasfemou contra Deus? Blasfemou. Ele tentando se defender, e sabe o que aconteceu, irmão? Arrastaram ele para fora da concentração e mataram Nabote apedrejado. Hoje é você, irmão. Às vezes a luta vem tão forte em cima de você que seus argumentos não funcionam. Você tenta se justificar. Você tenta falar. E não adianta nada. Diz Pedro, no capítulo 2, verso 13, que às vezes é bom, pela consciência cristã, que o crente passe por luta. E se vivemos num mundo, irmão, governado pelo diabo, vão difamar você. Vão falar que você é infiel ao seu marido. Vão falar muita coisa de você no seu trabalho, que você é bajulador de empresa. Olha aí, ó, não falta um dia. E vão começar a falar de você. Aí, responsável, né? Ô, puxa-saco, vou ficar mais 10 minutinhos aqui, o patrão já é rico demais. Aí daqui a pouco seu nome está correndo na empresa. Irmão, às vezes a chuva de pedra é tanto em cima da gente que não conseguimos nos defender. Foi o que aconteceu com Nabote. Morreu apedrejado. Jezabel disse, agora a bênção de Nabote é sua. Pode levar, a vinha é sua, como você é o rei. Ele não tinha esposa e nem herdeiro, agora a vinha é sua. Assim é hoje, irmão, quem te vê por baixo. Seu esposo não é crente não, irmão? Seu esposo é evangélico, ele? Seu esposo vai desviar. Ele vai para o mundo. Ele vai se perder nas drogas. Não é isso que a situação às vezes diz? E às vezes, irmão, a gente acaba dando ouvido à voz do diabo, porque a nossa impotência às vezes é tão grande que esquecemos do onipotente que é Deus. O Salmo 121 diz, elevo meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Por que o salmista fala para os montes? Porque no passado os montes eram idolatrados. Nos montes eles ofertavam a vários deuses, a postes ídolos.
aos braços da rainha dos céus. Então por isso ele fala, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você está desempregado, mas Deus pode te tornar o maior operante daqui. Você está parada, não tem nada, Deus pode fazer uma grande costureira. Deus às vezes nos permite passar por certas situações, porque quando estamos trabalhando esquecemos de Deus. Nabote morre, irmão. Deus manda Elias ameaçar a Acabe. E Deus disse assim, olha, fala com a sua esposa que os cães que lamberam o sangue de Nabote, esses vão lamber o sangue dela também. Irmãos, aqueles que hoje morrem de rir da sua desgraça, são os mesmos que no futuro vão morder a língua vendo o seu sucesso. São aqueles irmãos que vão dizer, não adiantou falar mal, não adiantou criticar. Eu me lembro de Estevão também. Estevão foi apedrejado. Disseram que ele blasfemou no apedrejado Estevão. Saulo estava lá e morrendo de rir dele. Pegou tudo que era de Estevão para ele. Se Estevão tinha cartão de crédito, se Estevão tinha celular, o WhatsApp, ele enfiou dentro do bolso, se fosse hoje, né? Porque não tinha isso naquela época. Mas levou tudo para ele. Aí daqui a pouco o perseguidor é perseguido. Hoje quem te persegue, que inventa coisa a seu respeito, pode ser seu companheiro de obra no futuro. O falso testemunho coloca você em comunhão com Satanás. É o diabo que controla a vida dos mentirosos, desses que são atores da vida real, dos psicopatas, de todos que mentem, irmão, de maridos levianos, que tem homem que ele parece um ator. Ele chega em casa, ele já tomou banho na casa da outra. Aí ele chega em casa tarde e fala, minha querida, como hoje eu trabalhei. E a mulher dele, nossa, meia-noite, se não chegar às 7 da noite, nossa, eu estou cansado. Você não vai comer? Não vou nada, eu estou cansado. Eu não estou nem com fome, é que ele já jantou na casa da amante. Tem marido assim, irmão. Sei que minha mãe, infelizmente, se casou com um homem assim. E tem um marido que a esposa fala, você me ama, eu te amo. Igual os atores da novela. Eu te amo tanto que se eu pudesse, eu daria minha vida por você. Irmãos, a Bíblia fala em Mateus 12, 36, que as palavras que os homens dizem, elas vão ser prestadas conta. Diz Eclesiastes 5, que anjos testemunham essas palavras. E a Bíblia diz, não diz que foi vacilo porque os anjos estão te ouvindo. Diz que os anjos das trevas também que estão te olhando. Você estava onde trabalhando? Como é que você está vindo de outro lugar, hein? Deus está te vendo, hein? Diz Hebreus 12, versículo 1, que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhos, irmão. É os ímpios, são os falsos crentes, são os crentes de verdade. Deus, os anjos de Deus olhando e os demônios também, né? Por que você acha que crente falso tem medo de expulsar demônio? Não vai dar certo expulsar, né? Porque o diabo também é uma testemunha, irmão. É uma testemunha. Ele vai olhar para ele e falar, como você vai me expulsar, meu amigo? Você é uma pessoa que anda no falso testemunho, você é mentiroso. Falso testemunho, irmão, gera morte. Pega em Atos capítulo 5. Quando Ananias mente diante de Pedro, ele fala, meu filho, por que você veio mentir aqui? Você trouxe uma falsa oferta. Por que você não ficou oferecendo dinheiro para você? Agora você não mentiu aos homens, você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu a Deus. E ele caiu morto. E isso pode acontecer nos últimos dias, irmão. Tem crente mentiroso tomando tanta ceia. Tem crente mentiroso dizimando. Tem crente mentiroso, irmão, vivendo na glutonaria, na bebedice. Tem crente que quando ele está longe, lá em Jacaraípe, ele esquece totalmente de Deus, da igreja, dos compromissos eclesiásticos e se entrega ao pecado. Por quê? Lá não tem nenhum dos pastores para olhar recriminando. Vocês já viram um crente quando desvia? Ele fica sem graça quando você vê ele no boteco, quando você vê ele fumando. Então ele não quer passar por isso. Então aqui ele é crente e quando ele está longe, ele joga capoeira, ele cai no carnaval, ele bota máscara na cara. Eu soube de uma ilustração de um que botava um chapéu igual do apóstolo Valdemiro, um óculos, porque ele tinha duas mulheres e uma quando via ele de mão dada com a mulher, ah, não é meu marido não, aquilo é outro. E a mulher que estava com ele falou, nossa, é igual do apóstolo, né? É igual, tá tudo para outra não ver que é ele que está ali.
Falso testemunho gera palhaçada, o homem vira um ator. Ele se sente num teatro. Ele se sente um bandido, a consciência dele acusa ele dia e noite. Acusa, irmão. Provérbios 16, irmão, para finalizar, diz assim. Leia Provérbios 16. Salomão diz assim, olha, dos homens são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta dos lábios. O homem, diz a Bíblia, há caminhos que ao homem parece direito, mas seu fim são caminhos da morte. Então tem pessoas, irmão, que entrou pelo caminho da mentira, da heresia. Ah, eu vou ficar naquela igreja ali, porque ali está prosperando. E às vezes é o diabo que está agindo ali, irmão. Igrejas, irmão, riquíssimas, como a igreja de Mormon. Mas lá batiza defunto. Batiza em nome do Joseph Smith, o fundador da igreja. Lá você vê coisas estranhas, como pessoas que não conhecem o dom de profecia na Bíblia, não acreditam em línguas estranhas. São pessoas que até têm Bíblia, irmão, mas não têm vida com Deus. Então, essa mensagem vem falar, irmão, para toda pessoa que tem aquele problema. Eu fico onde Deus está. E se o homem que ele desviou da igreja evangélica foi para uma outra seita, por quê? Porque lá eles deram uma cesta básica a ele um lugar para morar, irmão. Tem pessoa, irmão, que se rende ao diabo por tão pouca coisa. Você tem que olhar o testemunho da igreja. E o testemunho bíblico também. Não adianta só ser amoroso, não. Cesta básica não vai levar você para o céu. Carinho não vai levar você para o céu. O que vai levar você para o céu é um bom testemunho, irmão. Bom testemunho. Jó, quando ele fala com Deus, ele fala, Deus, o Senhor pode me provar e eu vou sair como ouro. Pode me provar. Jó 31, você vê a integridade de Jó. Ele diz, eu fiz um concerto com os meus olhos, eu nunca vou fixar ele numa virgem. Eu sou casado, não vou cobiçar mulher, não. E ele desafiava, irmão, Jó desafiava, como Jesus. Jesus, ele falava para os fariseus, quem de vocês me convence de pecado? Irmão, quem anda na justiça de Deus, ele é bom leão, irmão. Falar dele é criar problema, porque ele anda perto, vai falar o quê? Se o diabo manifestar, o que você quer, diabo, aqui? Você vai falar o quê aqui? Das minhas provações? De quem você usa, ele não pode falar nada. Agora, quem é falso, infelizmente, irmão, ele fica com muito medo do diabo se manifestar. Por quê? Porque ele é subordinado ao diabo. Eu já cansei de falar essas pregações. O diabo, irmão, o governo das trevas não é o que muita gente pensa. As pessoas pensam que o governo das trevas, irmão, é igual uma boca de fumo. Não é não, o governo das trevas é mais organizado do que qualquer sistema humano. O governo das trevas, Paulo chama ele de potestade. Todos os demônios respeitam. Quem é superior a ele, eles dão satisfação, não é igual nós como crente. A gente vai pregar, não liga para o pastor para dizer que estamos pregando. O pastor fica preocupado, cadê esse irmão que está vindo para o culto? Pastor, fui fazer obra lá no centro, mas irmão tem culto. Não, pastor, ouve a voz de Deus. Faço testemunho, irmão. Se o senhor é Pedro na terra, a gente tem que se sujeitar à ordem eclesiástica. Mas o povo hoje diz, não, eu ouço a voz de Deus, não a voz do homem. Isso é errado, isso é um falso testemunho. Você deve obediência às autoridades eclesiásticas. O governo das trevas, irmão, usa cinema, a mídia, usa tudo que você pensar para prender as pessoas debaixo de uma mentira, de uma grande heresia, entendeu? Para você ficar ali, igual você conversa com certos religiosos, que ele fala, eu sou dessa religião, e não há quem me tire dela. Hoje eu estava assistindo uma novela chamada Caminho das Índias, eu estava vendo a cultura dessas pessoas, irmão. A cultura deles é forte. Eles não casam sem consultar o sacerdote do Varanasi. Hoje em dia, crente, irmão, casa sem consultar a Deus. Os indianos, irmãos, eles seguem à risca os Vedas. Os indianos, eles servem com muita vontade os deuses deles. Conhecem a história dos deuses deles. Eles não faltam cultos na igreja deles. São pessoas incapazes, irmão, de comer carne. Entendeu? Ou seja, de obedecer as doutrinas do hinduísmo. Mas nós, irmão, esquecemos muito fácil das doutrinas da Bíblia, quando temos, irmão, que dar desculpa. Chega um prestamista ali e fala, irmão, chegou o dia de pagar o latão de lixo que você comprou. Aí ele fala assim, irmão, meu marido não está em casa hoje, o senhor pode voltar. E o marido escondido debaixo da cama. Então o senhor volta
Quer ver, quarta-feira. Quarta-feira a senhora vai estar aqui? Vou. E pode voltar quinta, irmão, que quarta não está lá. Eu tenho uma tia, infelizmente, assim. Crente que pega emprestado e fala, irmão, vou pegar 20 para pagar 30. Que dia, irmão? Dia 10. Então tá. Passa dia 10, dia 11, dia 20, e quando encontra a pessoa, fala, irmão, você não sabe o que está acontecendo. Não tem nada para comer lá em casa. Mas tem dinheiro, irmão, para poder ir para o shopping, tem dinheiro para poder ir no baitacão, encher a barriga de Coca-Cola e comer churrasco. Aí fala, aquele é o irmão da igreja, ele vai me perdoar. No céu, Jesus dá em dobro a ele. Não é verdade? Mas se devesse um agiota perigoso, o dinheiro já estava na mão. Então, irmãos, vamos parar de ser desonestos. Jesus, quando fala sobre o falso testemunho, no capítulo 5 de Mateus, para finalizar, ele fala que não devemos nem jurar pelo céu, porque é o trono de Deus, nem por Jerusalém, porque é a cidade dele, do grande rei, nem pela terra, porque é o descanso dos pés de Deus. E Tiago ainda fala, não jura por nada não. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. E o que vem depois disso é o quê? Procedência do maligno. Então o que mais você vê, irmão? Crente mentiroso. Crente, irmão, que dá uma desculpa uma fora da outra. Irmão. E é mestre para dar desculpa. O patrão fala, por que você não veio trabalhar ontem? É porque teve jogo do Flamengo e ele torce pro Flamengo. Ele fala, ih, meu filho, rapaz, estava doente. E rapaz, agora eu não sei porque eu não peguei atestado. Ah, o senhor pode abonar meu dia? Abona meu dia. Poxa, foi por motivo. Rapaz, faz um teatro. E o dono, tá bom, rapaz, eu vou abonar seu dia. E diante de Deus você é culpado. E quando ele vai orar, irmão, quando você vê um crente que a primeira coisa que ele faz quando vai orar é pedir perdão pelos pecados, é porque ele está carregado de pecados. Ele é incapaz de dar um glória a Deus, de orar pela igreja antes de pedir perdão pelos seus pecados. Por quê? Está carregado, irmão, saturado de pecado. É igual você quando está sujo. Quando você chega na sua casa, o primeiro lugar que você vai, o quê? É o banheiro, tomar banho, né? Então tem muito crente que na oração, a primeira coisa que ele faz é pedir perdão pelos pecados. Por quê? Ele está carregado. Então, irmãos, a partir de hoje, vamos deixar a mentira e falar a verdade. E parar com essas orações, Senhor, mata a minha carne, quem tem que matar é você. Irmão. Às vezes você, por ser crente, vai passar vergonha. Alguém vai falar, irmão, no passado você já foi isso. Não, não fui não, irmão, eu menti para você. Você mentiu, eu menti, irmão, mas agora eu sou uma nova criatura, tá? Eu não quero te enganar mais, não. E isso, irmão, faz o diabo ranger os dentes. Por quê? Porque ele está vendo que você está saindo das trevas. Ele fala, o linguajar desse aí é estranho para mim. É estranho. O que a mulher feiticeira lá em Filipos, lá em Atos 16, fala sobre Paulo? Esse homem prega a palavra de Deus, ele prega a verdade. Entendeu, irmão? Então, temos que falar a verdade, por mais que você ganhe pouco. De que você trabalha? Tem que a gente fala. Eu trabalho eu sou executivo. Sou evador na feira, irmão. Eu conheci uns lá no bairro. Eles iam todo engravatados trabalhar. Quando chegava lá na empresa onde eu trabalhava, era a mesma coisa que eu trabalhava com telemarketing. Executivo. Entendeu? Então, irmão, tem pessoas, irmão, que infelizmente quer ser o que ele não é. Todo mentiroso, irmão. Ele quer se pôr para cima. Ele quer se sentir grande. Ele ganha um salário mínimo, mas ele diz para você que ganha R$2.300. Entendeu? É um preguiçoso, trabalha quando quer, não é verdade? Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos tomar cuidado com isso. Não vamos multiplicar as nossas palavras, e não é por muito falar que seremos ouvidos. E vamos procurar, irmão, falar sempre a verdade. Por mais que seja difícil, né? Por mais que você tenha que ferir, às vezes, alguém. Igual hoje eu vi um caso de família num programa, que o homem ficou sem jeito de falar a verdade, porque uma senhora de 59 anos estava cansada de viver sozinha, queria voltar para o ex-marido, né? E ele já tinha outra pessoa. Ficou difícil dele falar, mas ele teve que falar. Entendeu? Então, irmãos, vamos pedir a Deus também sabedoria para falar a verdade. Que às vezes tem crente, irmão, que ele é tão ignorante, que ele fala, você quer que eu te diga uma coisa? A senhora me faz uma pergunta, por exemplo, sobre a sua casa. Vamos que eu não gostei. Que porcaria de casa. É isso mesmo, Jesus não mandou falar a verdade, mas não mandou ferir o próximo, né? Fala, irmão, o que você achou do meu cabelo? Que cabelo? Isso é um bando de trança, um troço esquisito. Igual lá no bairro, lá colocaram lá assim, vende-se essa casa. Aí botaram embaixo, qual?
Que a casa é tão feinha, irmão, que não era nem considerado casa. Entendeu? Qual casa? Então tá dando a consideração dele, que é barraco, né? Tem gente que pensa que casa de eternite é barraco, né, cara? Mas não vamos ferir as pessoas, irmão. Fala, irmão, o que você achou do meu cabelo? Vamos, porque ele tá grande, parecendo uma assombração. Você fala assim, pastor Sérgio, você ficar melhor com o cabelo curto. Não tá bom esse cabelo? Não, os anos 70 já acabou. Black Power não usa mais. Entendeu? Irmão, o que você tá achando? A irmã com a saia, cada uma de uma cor. Você fala, irmão, você vai dançar na festa junina? Não, então para a igreja uma cor, 2 no máximo, tá bom. Entendeu? Então vamos pedir, irmão, sabedoria. Seja a vossa palavra sempre agradável. Porque tem aquele irmão, que ele se acha tão verdadeiro. Eu conheci um presbítero, ele foi meu presbítero, que ele era tão doido, ele era doido. Ele orava e falava assim, Senhor, a irmã Dina, expulsa aquela pombagira que está na vida dela. Como de fato a mulher tinha influência de espírito de prostituição. Mas precisa falar assim? Podia falar assim, Senhor, abençoa a irmã Dina, Senhor, dá ela vitória, entra com toda a providência, não é isso? Entrar com providência é pedir libertação também, né, irmão? Agora, puxa aquele demônio, olha só como aquela mulher vem para a igreja. Irmão, vamos nos pôr de pé e agradecer a Deus. Aqueles que foram edificados, diga amém.